Quando eu entrei na igreja, recentemente eu tinha me mudado para Charqueadas. Eu tinha passado no vestibular em 2015 em Porto Alegre. Anterior a isso eu morava em Santa Maria. Em 2014 fazia 4 anos que eu prestava vestibular para medicina. Em Santa Maria eu trabalhava durante o dia e fazia o cursinho à noite. E em 2014 foi um ano assim bem singular na minha vida, porque eu comecei a me questionar muito sobre aquele estilo de vida que eu estava tendo e se tudo aquilo que eu fazia, né, para ter aprovação em medicina estava valendo a pena, se viria algum retorno, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo trabalhando no meu coração, porque só podia ser ele, né, para me convencer, para eu ter alguma atitude diferente. E então eu decidi que se eu não passasse no vestibular em 2015, eu ia dar uma chance para enfermagem, que era a minha segunda opção. Então em 2015 eu passei em Porto Alegre e vim morar em Charqueadas com meu pai, meus irmãos e a minha madrasta. E foi a partir deles que eu conheci a igreja. Eu lembro sim. Primeiramente, boa noite, pessoal. Eu lembro que foi um momento muito marcante na minha vida, o início, né, da igreja, porque eu fiz parte, né, tanto das reuniões quanto da ideia quando surgiu, né, em uma conversa aí com o Felipe. E o momento que eu estava vivendo é um momento muito legal diante do que Deus estava nos propondo, né, na nossa vida, a fase ministerial. Mas como falou aqui também o Douglas, foi um momento, né, o Douglas e o Chico, também foi um momento que a gente teve bem assustado com essa ideia, então, de abrir, né, de ter um ministério, né, onde a gente fosse encarar esse desafio do zero, com todas as suas responsabilidades, enfim. Então eu lembro que foi um momento muito importante na nossa vida, mas também que deu um certo receio, né? Mas no desenrolar ali do início, né, eu lembro que a gente tinha reuniões que aconteciam na casa do Maurício justamente para a gente discutir então o que seria, uma vez que a gente estava tendo a possibilidade de criar isso do zero, podendo então olhar à luz da palavra de Deus todos os assuntos, os mais polêmicos, né, que a gente vê aí fora, uns também não, uns de ordem prática. Então tem muito na mente isso, esse início, quão trabalhoso foi e ainda mais é o que eu pude perceber também do que veio acontecer depois, através da vida dos irmãos, né, dos nossos amigos também aí, do Maurício, do Lipe, né. Falar sobre a igreja e falar sobre como eu me sinto, né, como eu me sinto quando eu entrei, eu não tenho como falar sobre só a parte do início sem destacar o período que eu fiquei fora da igreja. Porque eu tive um período de quase 3 anos fora da igreja, um período bem conturbado, vamos dizer assim, porque eu tinha minhas justificativas de achar que eu não precisava mais de uma instituição, que comunhão não precisava de uma igreja para ter a comunhão, e me apoiando mais em uma série de coisas que eu queria para justificar o que eu queria viver naquela época, tá? Então, mediante a muitas coisas que eu vivi nesses 3 anos, né, à luz do que eu queria, né, eu passei um momento bem complicado na minha vida nesse período, e em 2016 eu decidi então voltar para a igreja. Eu decidi começar a frequentar os cultos, que na época eu brincava que era o culto do Renan, que era nos sábados. E o que eu lembro naquela época, o meu sentimento era um sentimento de esperança. Eu queria retomar, né, isso, e eu começava a trazer à memória quão bom era o momento que eu estava engajado na igreja, né? E eu não estava contente com a versão, né, a versão do Johnny, aonde eu tinha chegado, me afastando da comunhão, me afastando da igreja, das atividades da igreja durante esses 3 anos. Lembro. Eu estava estudando para um concurso e aí eu me lembro que nas minhas primeiras orações, porque eu não frequentava igreja nenhuma quando eu comecei a ver, e aí eu me lembro que as minhas orações eram pedindo para Deus que Ele me ajudasse, para que eu tivesse foco, para eu estudar e para dar tudo certo. E que num determinado momento eu mudei a minha oração e comecei a pedir para Deus que fosse do jeito que Ele queria que acontecesse na minha vida.
Então, isso foi muito marcante para mim, porque foi natural. Então, foi uma coisa que me marcou, assim, foi essa mudança na oração. Bom, eu não sou de esperar muito, né? Tipo, eu não sou de criar muita expectativa, porque eu tenho um pouco de medo, né, de me frustrar. Mas eu encontrei dentro da igreja uma coisa que eu nunca encontrei nem mesmo na minha família, né? Eu encontrei amor, eu encontrei carinho, eu encontrei pessoas que gostam de mim, que mostram que mesmo realmente que me amam, pessoas que se importam comigo. Bom, sendo bem sincera, eu esperava que através, né, tipo, da aproximação com Deus e tudo mais, e até pela ser muito nova na fé, eu acreditava que Deus ia me ajudar a ter sucesso na carreira profissional, a ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, reconhecida e tudo mais. E a igreja me ajudou muito na perspectiva que eu tenho em relação a isso hoje, né? Eu continuo achando a carreira importante, mas eu vejo ela hoje assim como um instrumento, né, para eu conseguir tipo dar um exemplo para minha filha, né, de estudar e correr atrás dos sonhos, né, de dar uma boa qualidade de vida para ela. E a igreja me ajudou muito nessa perspectiva, né, de tipo, primeiro eu achava que a profissão era tudo na minha vida e eu tinha que dedicar todas as minhas energias para isso. E hoje eu enxergo de uma maneira diferente. E eu nunca vou esquecer de que eu fui muito bem, além de ter sido muito bem acolhido, né? Porque a gente fica com a expectativa de que as pessoas podem julgar, pode falar, ó, eu te avisei, algo nesse sentido, e muito pelo contrário, eu fui muito bem recebido. E nunca vou esquecer do primeiro domingo, depois de 3 anos que eu não frequentava mais igreja, acabando o culto, eu fui conversar com uma pessoa que eu peguei e fui cumprimentá-la, né? Fui perguntar, como é que o senhor está? E ele me deu um abraço e disse, agora eu estou bem. E essa frase para mim retrata a minha volta e o carinho que esse povo tem por mim. Então, assim, isso foi o início de uma retomada junto à comunhão, né? Então, esse andar junto, né, com a igreja. Eu queria muito destacar esse período que eu fiquei fora e quão importante foi para mim e como a igreja foi fundamental para me acolher de novo depois desses 3 anos. Eu esperava que não tivessem muitas cobranças, porque a ideia que eu tinha de ir numa igreja é que eu ia chegar num dia, ter que me batizar no outro, eu ia ter que ser casada, ia ter que ser tudo, e isso me causava uma certa... Hoje eu tenho outra ideia sobre tudo isso, mas era uma coisa que eu esperava que não acontecesse e que não aconteceu. Eu tô na igreja desde o começo, né? Eu faço parte da fundação da igreja. Eu lembro que no dia da inauguração na barraca foi no dia que eu fiz 18 anos. A maior experiência que marcou a minha vida foi recente, né? Foi a minha gestação e a maternidade. A gestação, ela foi muito impactante, né? Porque eu descobri que estava grávida 20 dias depois que eu noivei. Então, foi algo assim que mexeu bastante as estruturas, né? Mas eu tive um apoio, assim, um acolhimento tão caloroso da igreja. Eu tinha muito medo dos julgamentos e dessas coisas, e de coisas que poderiam acontecer, de pensamentos, enfim. E no fim a igreja me acolheu super bem. E a maternidade, porque a vida da minha filha é uma ferramenta que Deus usa para me transformar e para eu crescer diariamente. Com certeza a experiência mais marcante, já foi falada aqui também, mas a experiência mais marcante foi a gravidez, né, da Amanda, a chegada da minha filhota, né, que assim como uma grande surpresa também, dado a circunstância, trouxe também medo de julgamento, medo do
o que pode acontecer, o que acontece daqui para frente, né? Aquela sensação de será que tudo que eu construí agora na igreja, né? Tudo que a gente tem entre as pessoas, entre Deus e entre as pessoas, isso vai ser abalado, enfim. Esse momento surgiu essas dúvidas, né? Mas, mais uma vez, né, Deus, através da sua misericórdia, através das pessoas, através da sua graça, né, utilizou as pessoas certas e na hora certa, tanto para esclarecer muitas coisas a respeito do que estava acontecendo naquele momento, mas também para abraçar, para exortar e principalmente para viver esse momento que não foi conturbado, mas ele foi um momento de vários ajustes, né? Mas sim foi um momento feliz. Foi um momento que a gente nota que em algumas vidas, infelizmente, a história é escrita um pouco mais triste, né? Por não saber lidar com sabedoria nesse momento, mas graças a Deus e as pessoas que Deus utilizou, esse momento foi mágico, esse momento foi lindo, esse momento está gravado no meu coração como no coração da minha esposa. Hoje a minha filha está aqui com 1 ano e 3 meses e assim, existe uma família Despertar que participou tanto do meu casamento, que infelizmente não participou do 1 aninho porque a gente não pôde ter festa pela pandemia, mas logo no 2º aninho vai estar participando. Então, eu queria destacar que para mim foi o momento mais importante e marcante da minha vida. E essa igreja, a qual a gente faz parte, essa família, se fez presente, foi uma peça fundamental para tudo isso. Uma coisa que sempre me marcou foi quando as coisas aconteciam e eu percebia que aquilo era o agir de Deus. Sempre que, ou eu me lembrando do nada, assim, de alguma coisa que aconteceu, eu pensava, foi Deus que fez isso, como que eu não tinha percebido? E isso sempre me marcou muito. Então, nesses 10 anos que eu tive na igreja, eu acabei me afastando, né? Eu acabei tendo um filho, mas graças a Deus eu acabei retornando depois. Eu gostaria de dizer que eu sou muito grata pela família Despertar. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me colocado, né, nessa igreja com essas pessoas tão especiais. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou da família Despertar por tudo que ela representa na cidade, né? Tanto pelo projeto Despertar Kids, que eu tenho o maior orgulho de dizer, mas também pela maneira de enxergar e de pregar o evangelho. Para a igreja é expressar a minha gratidão, né, como pai, como o líder da família, né, gratidão por tudo, pelo acolhimento, na verdade, gratidão lá atrás, né, pela forma que vocês me acolheram, que a igreja me acolheu, pelos meus amigos, né, por acreditar, né, acreditar que vale a pena, por tudo que a igreja, né, que as pessoas fazem, por mim, pela minha filha, pela Amanda, é muito, né, enfim, é muito, muito gratificante. Eu só tenho a agradecer que Deus possa retribuir isso para vocês, assim como a gente vivendo, né, em conjunto, né, e que a gente possa experimentar por mais momentos agradáveis em comunhão. Para o pessoal, o que eu queria falar, para o pessoal que está assistindo, até pode estar pensando, está passando algum momento na vida, assim como eu já passei, é assim, por experiência própria, eu já vivi o livre-arbítrio nas duas esferas. Já vivi o livre-arbítrio no lado eu escolho o que eu quero e eu vou arcar com essas consequências, né? E às vezes a consequência ela é ruim, mas eu também já vivi o lado do livre-arbítrio da retomada, né? Então, assim, Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus que permitiu o recomeço na minha vida, Deus é um Deus que reestruturou muitas coisas que haviam se perdido, me trouxe esperança, né? Reescreveu muitas coisas na minha vida. E o que eu digo para vocês assim, poderia ser de outra forma, mas Deus escolheu a igreja, Deus escolheu a comunhão e as pessoas para Ele trabalhar. Poderia ser diferente? Poderia, mas Deus escolheu assim. E eu, na minha vida, acredito que Deus escolheu assim porque é a forma que deu certo. Deus é soberano para isso, e é isso. Um recado que eu poderia deixar é que essa confiança que eu adquiri com Deus, ela me trouxe muita tranquilidade para a minha vida. E que as pessoas não criem muitas expectativas e não esperem muita coisa, né? Uma das coisas que eu pensava quando eu procurei ir numa igreja era exercitar a gratidão a Deus, mas de uma forma diferente que eu penso hoje. Então, o que eu posso dizer para vocês? Quando eu me afastei da igreja, que eu tive o Lucas,
eu tenho um gurizinho que tem 2 anos e 6 meses, eu acabei voltando e eu acabei sendo muito bem recebida, né? Por um tempo, quando eu estava fora, eu tinha medo de voltar, porque eu tinha medo, né? Nossa, eu me afastei, eu tive um filho, eu fiz muita coisa errada, e agora? Mas não, eu acabei voltando, graças a Deus, a minha vida foi totalmente transformada, tanto a minha como a do meu filho. A gente foi muito bem recebido, muito bem ajudado. Então, se você, né, tem medo de voltar para a igreja, já foi da igreja e tem medo de voltar, eu digo, volte, não tenha medo. Não tenha medo do que as pessoas vão falar de ti, porque Deus, ele te ama, e as pessoas que realmente se te amam, realmente se importam com ti, por ti, elas vão te ajudar, elas vão te aceitar de volta. Então, se você tem medo, não tenha. Volta para a igreja, volta para Deus, porque se com Deus já é difícil, eu sei que não é fácil, imagina sem Deus, né?